Santifique a espiritualidade amiga, a espiritualidade dessa casa. Nosso Senhor Jesus, nos auxilie nessa noite no trabalho dessa casa, que nós possamos ouvir as palavras da nossa irmã, absorver e levar para o nosso dia a dia, que nós tenhamos uma palestra iluminada, que as nossas energias sejam revigoradas. Que assim seja. Hoje vou dar continuidade no livro do Cleto, onde o tema é Aprendendo com o Sofrimento. Reagimos de maneiras diferentes ao vivenciarmos dificuldades semelhantes. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, conforme o modo como encaramos a vida terrena. Podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provações. À medida que vamos compreendendo as leis divinas, adotamos uma postura diferente em relação às dificuldades terrenas. No lugar de nos queixarmos, agradecemos a Deus pelos desafios que nos fazem avançar. Entendemos que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. A resignação no Espiritismo é a virtude ativa de aceitação consciente e corajosa das provas e dificuldades da vida, com base na compreensão das leis divinas, na fé e no futuro. O que nós podemos compreender disso, né? Compreensão das leis divinas, compreender e ir à luta. Eu compreendo a situação que eu estou passando, eu compreendo as minhas dificuldades que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu venho me preparando espiritualmente para aquilo. E antes disso, eu sou consciente das minhas ações. Como a gente sempre fala aqui sobre o nosso livre-arbítrio, sobre o poder das nossas escolhas, né? Hoje, inclusive, falávamos sobre isso no nosso grupo de estudo, que independente da situação que eu estou vivendo, que eu estou posicionada, cada escolha minha vai ter uma consequência. E quais serão essas consequências? Baseada nas minhas escolhas, baseada nas minhas atitudes, muitas vezes baseada nas minhas permissões. Quais são essas permissões? Através do meu pensamento, através das queixas que muitas vezes eu acabo emanando, das energias ruins para pessoas que eu não tenho uma boa afinidade ou por alguma questão eu não faço bom uso das palavras ao me direcionar àquela pessoa. Isso nada mais é do que um retorno de energias boas ou também ruins que retornam para mim. Fé no processo. Consciência baseada na minha plantação. Eu tenho fé na lei divina, eu tenho fé nas coisas boas que virão até mim. Por quê? Porque eu sei o que eu estou plantando, eu sei o que eu estou semeando, eu sei qual vai ser meu fruto baseado nas minhas escolhas. Então eu tenho sim que ter fé no processo, conforme aqui fala sobre a resignação. Resignação é isso, é ter fé no nosso processo. Mas como que eu vou ter fé no meu processo se eu sei que eu não fiz plantações boas, que eu sei que eu não fui o tão bondoso, tão piedoso que eu poderia ter sido alguns anos atrás, ou muitas vezes algumas horas atrás. Mas estamos aqui para a nossa modificação, né? E muitas vezes o aplicar a resignação também é se olhar para dentro de si. O que eu preciso me modificar? Porque muitas vezes na comunidade onde estamos, nos grupos onde frequentamos, temos o hábito de criticar a opinião alheia, como as coisas vão andando, mas o que eu posso fazer para modificar o meio onde eu me encontro, onde eu me faço presente, né? E aqui ele fala, entendemos que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência. Quantos de nós, muitas vezes, eu digo por mim também, na infância, na adolescência, na aborrecência, a gente escuta o conselho do pai e da mãe, escuta a orientação de alguém mais velho, e não adianta. Enquanto tu não sentir na tua pele, na tua carne, na tua consciência o peso daquela responsabilidade, o
peso daquela tomada de decisão difícil, é aí que vai vir em nós a consciência do certo, do errado, do que realmente às vezes a gente deve sim se dobrar. Alguém que tem, e às vezes não é nem um pouco, alguém que tem uma visão lá na frente das coisas boas, das coisas ruins, e aprendendo com o sofrimento, infelizmente é isso. Porque olha que bom seria se muitos de nós compreendêssemos as dores do próximo, a dor do nosso irmão, e já tirássemos de ensinamento para nós, para nossa intimidade, para nossa consciência. Eu não vou seguir este caminho, eu não vou seguir esse mesmo trilho, porque eu sei das consequências. Eu sei do peso da responsabilidade. Eu sei do peso das dificuldades que eu vou passar se eu ir por aqui. Porque a gente sempre vai ter o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que a gente quer seguir, baseada na aprendizagem com o sofrimento. Mas será que eu preciso sempre sofrer? Um tempo atrás, logo que eu iniciei no centro, a gente conversava, e hoje a gente conversa muito com os nossos colegas da casa, né? E eu lembro que uma vez eu falei, tá, mas não, eu acho que tal situação eu tô passando porque eu tenho que passar, porque em algum momento foi me direcionado viver dessa forma, retratar tal situações com determinadas pessoas, e muitas vezes não. Ou vocês acham, na nossa ignorância, né? Então quer dizer que a gente veio pra cá, a gente reencarnou, a gente tá aqui hoje apenas para sofrer? E às vezes a nossa consciência, a gente tem isso, né? Se eu tô aqui é porque tal situação tá difícil, eu tenho que passar por isso, vai passar, mas daí volta o que significa a resignação no espiritismo, né? Compreensão das leis divinas, compreender e ir à luta. Compreende o teu processo, não dificulta mais o caminho para ti. Porque muitas vezes a gente facilita a vida para um filho, para uma mãe, para um pai, enquanto os nossos fardos, os nossos ombros estão pesados. Fé no processo. Eu estou fazendo o que eu posso de melhor por mim, estou fazendo o melhor que eu posso pelos meus. E muitas vezes eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim, porque tem disso também, né? A gente se doa demais. Agora, final de ano chegando, a gente fazendo uma reflexão, meu Deus, como o ano passou rápido, o que eu fiz de bom para mim? E fazer de bom, o que tu fez de bom, às vezes é um momento para te ler um livro, para te meditar, para te tomar um mate, para te manter em equilíbrio com a tua espiritualidade, para te manter em equilíbrio com o teu eu interior. E analisar, ter esse tempo para nós de reconhecimento. O que a espiritualidade me proporcionou de bom? Porque eu não acredito que se aceitamos, a gente conversava hoje também no estudo, que quando desencarnamos, a gente tem a tela clara na nossa mente, né? O véu do esquecimento sai, a gente tem tudo ali claro, somos megas inteligentes sim, porque nunca é tarde, independente da idade, independente da situação, nunca é tarde para um novo recomeço. Nunca é tarde para mim ir além do que eu acho que eu posso. Mas tudo são baseados nas nossas permissões, nas nossas escolhas. Tenho certeza que independente das dores de cada um, da consciência pesada que muitas vezes a gente está, no nosso coração desinquieto, que às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, por que não foi diferente? Às vezes, por que comigo? Porque às vezes a gente vai passar pela aprendizagem com o sofrimento. Eu digo por mim própria. Há um ano atrás, a Marília que está aqui na frente hoje recalcula situações, coisas, pessoas, dificuldades, conflitos que hoje eu jamais compraria. Situações que eu jamais me colocaria à disposição para enfrentar e muitas vezes criar situações difíceis e desavenças. Porque sim, muitas vezes a gente tem que se olhar com cuidado, com afeto, mas também a gente precisa olhar para o nosso irmão do lado com cuidado e com afeto. Com empatia, que a gente tanto fala, a bonita e linda empatia, né? Tem empatia pelo seu irmão, tem empatia pelo seu próximo. Infelizmente a gente não vai conseguir sentir a dor do outro, mas que pelo menos sejamos piedosos,
caridosos, conforme as palavras de Cristo para nós, os seus ensinamentos, né? Que sejamos amor, afeto, bondade. Só que a gente sabe o quanto é difícil mantermos isso, né? Porque parece que quanto mais eu busco, mais a corrente vai se estendendo, mais a corrente vai me sufocando. E que bom, porque por um instante a nossa consciência nos alertando, né? Tu sabe o que tu tem que fazer, tu sabe o que tu deve fazer. Então que tenhamos mais discernimento e procurar isso no nosso dia a dia, conversar com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, para que eles nos auxiliem, desde a nossa oração matinal até a hora do nosso descanso, para que sejamos mais sábios conosco mesmo, para escutarmos a voz da espiritualidade. Inclusive hoje no grupo também falávamos sobre isso, sobre escutarmos aquela voz interior, porque no fundo a gente sabe, a espiritualidade sempre vai estar ali para nos deixar um recadinho, para nos deixar a sua opinião, porque mais uma vez eu vou ter dentro de mim o livre-arbítrio da escolha. A espiritualidade vai estar ali. Mas melhor que isso, que eu dê manutenção para o meu ego, manutenção para o meu espírito, para me ter compreensão na hora de tomar essas decisões. O que é ser resignado? Não podemos confundir resignação com acomodação. Quando fizemos tudo que foi possível para modificar uma situação e não o conseguimos, então só resta esperar, confiando em Deus até sermos merecedores. Isto é resignação, estado da alma que tem o poder de diminuir o impacto do sofrimento. Sobre compreender o processo, né? Às vezes não está sob o meu controle, às vezes não depende apenas de mim. Então que eu ore, que eu tenha paciência, que eu jejue, que eu faça o que for necessário, que a espiritualidade me guiar nessas situações difíceis, onde infelizmente não depende só de nós, onde depende do empurrãozinho de alguém. E muitas vezes, uma coisa que a gente esquece é nós temos seres encarnados, né? E assim como nós temos os nossos mentores, as pessoas com as quais nós convivemos também têm seus mentores, também tem o seu anjo da guarda, também tem os seus guias espirituais que zelam por eles, que cuidam deles. Então vale a pena às vezes a gente comprar brigas, comprar conflitos. E por que não orar pelo anjo da guarda, pelo mentor do meu amigo, ou muito mais difícil, né? Inimigo é uma palavra forte, mas por uma pessoa que eu não tenho uma afinidade muito boa, por que não entregar também para o meu mentor, para o meu anjo da guarda, mas com toda a paz do meu coração, entregar aquelas situações difíceis. E dentro disso, dentro dessa trajetória, modificar dentro de mim. O que é que ela espera? O que é aquele momentâneo fardo quer me mostrar? O que aquela situação difícil quer me mostrar? E também fala sobre quando parte do outro, né, que sai do nosso controle. Muitas vezes a gente se coloca numa situação, principalmente da medicina, quanto é doloroso tu vê um ente querido, tu vê alguém da tua família passar por uma situação difícil. Só que é naquelas situações que as pessoas se transformam. É naquelas situações que muitas famílias se regeneram. E também não, mas cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Mas a gente sabe de muitos casos, de muitas situações assim, que são nas situações difíceis, onde as pessoas mais buscam a fé, mais buscam a conexão em Cristo. E a conexão em Cristo vai além do centro espírita, vai além de eu frequentar um templo, vai além de eu estar dentro. Que bom quando nós conseguimos reunir bastante pessoas, passar um pouco do que nós é proporcionado a oportunidade. Mas além disso, eu ser a bondade, eu carregar Cristo dentro de mim, eu tentar ser uma fagulha, né, tão pequenininha que nós somos de Deus aqui na Terra, tentar transmitir isso no nosso meio, na nossa comunidade, que a gente sabe que São Baré é tão pequeno, mas as pessoas são tão árduas,
Assim, tu não consegue contentar a todos. Às vezes uma palavra maldita, um assunto desconfortável que não precisa em determinadas situações. Que sejamos mais piedosos com os nossos irmãos, né? Em o Evangelho do Espiritismo, encontramos a sábia recomendação: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, o que significa que se nos afligimos ou nos revoltamos, estamos adicionando sofrimento ao sofrimento. A revolta e o queixume em nada ajudam, ao contrário, só pioram a situação. A gente sabe, acho que todo mundo tem alguém próximo, perto, conhece alguém que está sempre naquela marasma de dor, de sofrimento, a família se adoece, está tudo ruim, o tempo só chove, o tempo só tem sol, o tempo só tem vento. A gente sempre vai ter alguém assim, né, na nossa volta. E se pararmos para refletir, aí vem isso, quando eu consigo aprender com o sofrimento do outro, com a dor do outro, com o queixo, o modo de como o outro é, né? E aqui retrata isso. Quanto mais eu estou emanando coisas ruins, quanto mais eu estou sendo negativo comigo mesmo, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu largo energia ruim, largo coisas ruins, quem reclama, clama 2 ou 3 vezes, né? Então, quanto mais eu faço isso, mais eu vou estar trazendo para perto de mim situações difíceis, situações que muitas vezes eu proporcionei por meu livre-arbítrio de fazer escolhas. Eu podia acordar, agradecer, orar, fazer o Evangelho, abrir a janela, agradecer a Deus pela saúde, pela água, pelo alimento, pelo ar condicionado no calor, pela coberta que me aquece no inverno. Eu podia, mas eu prefiro estar lá reclamando, largando ódio, palavras maldosas. Porque como é difícil a gente estar num lugar, comigo com mais pessoas, estar num ambiente que tem pessoas que parece que chegam e pesam o clima, pesam o ambiente, a energia, olha, absurda. Mas que sejamos maduros para carregarmos conosco, e além de carregarmos conosco o Evangelho, que estejamos, né, piedade por esses irmãos, em fazer o Evangelho, para pedir que a espiritualidade esteja ali presente, agindo em nossos irmãos, sobre as escolhas deles, sobre as palavras deles, e que através da minha prece, da minha oração, da minha fé, que eu bloqueie essas energias ruins, essas energias densas, que muitas vezes acabam nos afetando. Inclusive tem no filme do Edivaldo, retrata bastante essa questão da como é fácil, né, tu permitir que um espírito ruim, que uma energia ruim chegue até perto de ti. O livro retrata muito isso, é um pensamento, no filme, desculpa, é um pensamento, uma coisinha mínima, que quando tu vê, parece que o circo pegou fogo. O que é isso? É o agir da espiritualidade, sempre vai ter. Não vamos falar em espíritos menos evoluídos, né? Que inclusive nós falávamos também no grupo hoje sobre os umbral, espíritos não evoluídos que não fizeram a travessia, ou fizeram a travessia, mas que estão ali e que voltam para nos obsediar de alguma forma. E como que eles conseguem? Através da nossa fragilidade. E não se julguem, não se culpem por muitas vezes se sentirem fracos, se sentirem vazios, gelados de sentimentos. Porque nós também muitas vezes passamos por isso. Porque a gente sempre conversa com os colegas da casa, não é fácil para nenhum de nós. Assim como hoje tá eu aqui fazendo a comunicação, tá a Ana, tá o Ronaldo, já teve a Eliane aqui à frente, pode estar qualquer um de vocês. Mas é sobre as nossas escolhas e sobre as nossas permissões. Porque estar aqui também é um peso de responsabilidade, que hoje eu compreendo sobre a mudança que deve haver no meu eu interior, no meu meio. E às vezes como é difícil tu modificar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Porque as tuas raízes vão estar ali. Tu pode frequentar, tu pode ser a pessoa, ser um excelente profissional, ser uma excelente pessoa,
trabalhadora da casa espírita ou do templo em que tu frequentar. Mas de nada vai adiantar se tu não modificar o teu eu, o teu interior, para que tu tenha mudança dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua residência. E hoje eu compreendo isso. Tem muito mais além do que para compreender, não tenho dúvidas disso. Mas hoje eu compreendo a missão e a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Porque quando mais frequentamos, mais praticamos, mais estudamos, nossa consciência mais pesa. Por que ela vai pesar? Porque eu tenho consciência do que é certo, do que é errado, do que eu deveria fazer ou não. Porque a gente sempre vai sentir dentro de nós a intuição do nosso mentor e também quando não for do nosso mentor, quando for alguma coisa para futricar. Responde tal coisa, fala tal coisinha para incomodar, larga tal coisinha para chatear. Então a gente tem que se auto-vigiar. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofremos todos que nos encontramos neste planeta de provas e expiações. Ele se referiu àqueles que sabem sofrer, e saber sofrer é, antes de tudo, saber compreender e aceitar as provações. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos alerta que é necessário que cada qual, efetivamente, leve a sua cruz imaginária de responsabilidade. Porque quando nos inquietamos ante as dores físicas ou morais, exigindo a compreensão alheia e outros privilégios, estamos transferindo para os outros ombros nossas obrigações e dores. Portanto, em nossas preces, roguemos o auxílio divino para que, quando as dificuldades baterem à nossa porta, possamos ter serenidade, equilíbrio e resignação, fazendo que cada vivência de cada dificuldade uma oportunidade de aprendizado e evolução, a fim de que possamos bem sofrer, transformando nossa cruz imaginária em asas de ascensão. Agindo assim, estaremos permitindo que as dores desse mundo operam com uma profunda transformação em nosso ser. Eis que a libertação só se faz presente quando fazemos o reajustamento íntima e necessário. Aqui que ele fala sobre o peso da nossa responsabilidade de carregar as nossas obrigações. Às vezes na tua casa vai ser só tu na marcha direita. Vai ser só tu lutando, tentando fazer o evangelho do lar, orando. Por quê? Porque de alguma forma algum espírito obsessor, algum espírito zombeteiro vai estar ali lutando, fazendo com que tu desista daquilo. Só que compreendam, viemos aqui para a Terra, encarnamos, dá para dizer assim, sozinhos. As nossas escolhas foram sim permitidas para que houvesse o reajuste, conforme as pessoas e que tivéssemos a oportunidade do reencontro, mas a caminhada é individual. Eu não posso carregar meu irmão no colo, não posso querer que ele tenha as mesmas compreensões que as minhas, porque muitas vezes o teu irmão vai estar à frente de ti. Não podemos também deixar o egoísmo falar mais alto de nós, sobre, eu estou estudando, estou lendo, eu vi que no Evangelho diz isso, em tal filme, em tal situação, em tal leitura que eu fiz de tal coisa, agora eu sou melhor que fulano. Não, já nem é tão melhor assim, então. Temos que ser humildes conosco mesmos. E também compreendermos sobre o peso da responsabilidade, das minhas responsabilidades, com Cristo, com a minha casa, com o meu lar, no meu meio. Por que dificultar tanto a vida, se podemos amar, se podemos ter o mínimo de respeito? Respeito é a base de tudo, é a base do ensinamento, é a base que todas as famílias prezam, com seus filhos, com seus netos, com seus meios. Respeito. Se eu não posso amar de todo o meu coração, mas que eu possa respeitar com toda a minha educação, independente da religião, das hierarquias que tanto se falam, mas quem somos nós? Os pontos das hierarquias. Será que eu sou realmente melhor? Hoje eu compreendo
independente da hierarquia que for, das mediações que tiverem, mediante a Deus, como Deus me vê hoje, tenho muito que me melhorar. Mas que antes disso que eu tenha piedade dentro de mim, para mim resignificar, para mim mudar, para mim me permitir isso. Porque a gente sabe que não é fácil. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Sendo assim, encerro a explanação de hoje. Deixo para cada um de vocês uma reflexão. Agora, chegando no final de ano, o que eu posso me modificar, o que eu posso resignificar dentro de mim? Porque a gente adora, né? Chega final de ano, emagrecer, fazer dieta, mudar, projetos para a vida, para o ano que vem. O que eu posso fazer de pequenininho, de especial para Deus hoje? Aonde eu estou? Nos meios que eu estou, na comunidade que eu estou, na minha família e dentro de mim. Seria isso. Obrigada pela atenção de todos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, a Jesus, a espiritualidade dessa casa, pedir um amparo, proteção nos nossos caminhos, que possamos refletir sobre as palavras da nossa irmã, sobre o que ela nos trouxe, que sempre que nós formos tratar os nossos irmãos, nós pensemos nisso que ela nos disse, pensemos que estamos tratando a Jesus em cada um deles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa